Olá, meninos! Feliz sábado! Feliz sábado! Mora que nós está tudo direito. Hoje tem algum especial junto comigo. Hoje que está me só. A Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Então hoje está acompanhado, meninos. Então esse menino, seja bem-vindo. Tinha quem que está ali no comentário junto com nós. Ali quem que já começa a live, já está comentando. Quem é? Mário Monteiro, Júlia. E Silvia, como Silvia, sempre. isso, sempre conosco. Meninos, seja bem-vindo a mais um live de acima. Hoje é totalmente especial. Hoje, diz, um amigo de meu falou assim, não recobri aquela palavra ali. Hoje é para nós pequenotes. Hoje é para nós crianças, meninos. Quem que está comenta com nós ali? Margarida Monteiro. Seja bem-vindo. Isso, meninos. Nós bata por lá, você está feliz sábado, você está de noite. Ali está 14 minutos para 5. Isso, para 4. Nós ainda está lugares que devem estar noite. Mas, de todo jeito, nós por onde que nós está, lugar onde nós está, e também se está feliz sábado, já uma boa semana. Né, Coreia? E a boa, vamos que está. A minha feliz hoje, vamos ir essa semana na Cabo Verde, festejar dia das crianças. Vinícius, vou pensar contente. Amor, não sou longe, mas o que eu estou aí, ministra, posto de seus filhos, de seu sobrinho, então, chama os filhos, os sobrinhos, os primos, manda esse live de hoje para tudo isso, e para nós também ser especialmente para nós crianças, que é tesouros de Deus na nossa vida, né? Está cansado, não cozinha, mas não ganha nada sem essa. Né? Mas um dia, semana que não só estou num programa de televisão, está falando, que a criança, quer dizer, que foi, eu esqueci. A minha é bom nisso. É tipo assim, é que a criança que é nós que está cativa a criança, esse que está cativando, já lembro. Esse que está cativando. E é exatamente isso. Depois de um filho, meninos, nunca mais não é a mesma coisa. Você não dorme mais. Isso. É isso aí. E assim, mas ali vai fazer aquele trabalho tão especial, né? De juntar compositores, cantores, instrumentistas, a gente já sei qual é a palavra ali, de Cabo Verde. E se não cativa grande, não tem que começar a cativar esse pequenote, né? Para poder continuar esse trabalho tão bonito que a Cima tem feito. Então, nós estamos ali hoje, não só para não homenagear as crianças, mas para não mostrar as pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo esse trabalho tão importante com crianças, que estão cativando, que podem cativar os gospel, esse trabalho de gospel na crioulo. Então, hoje eu sempre falo um monte de coisas interessantes sobre esses assuntos. Então, continua lá, Sil, continua a convida, Samuel, continua a convida, meninas de diáspora. Nós marca amigos nos comentários. E que não esqueça, compartilhamento de live, hein? Quanto mais nós compartilha com o hashtag Crioulo Gospel, Gospel Crioulo, Cabo Verde Gospel. Meninos, hoje é dia de criança, meninos. Nós temos que estar pula, tá festeiro. A verdade, calma aí. E antes de não continua, nunca faz uma oraçãozinha, né? Para não começar e principalmente pedir a Deus para que abençoe as lives e vida de tudo criança que não só te chama. Com certeza, não tem certeza que não só te chama, né? Tudo crianças em os lares, em as vizinhanças, para abençoar com nós. Então, não faz uma oraçãozinha rapidinho? Papai do céu, nós agradecemos, Senhor, pela live tão especial que nos tem hoje. Esse trabalho tão maravilhoso que assim nós fazemos, que pode alcançar o coração de muitos pais e de muitas crianças de nosso povo cabo-verdiano espalhado para o mundo e lá na nossa terrinha também. Um abraço, Papai do céu, que está ali com nós em nome de Jesus. Amém. Isso aí, meninos. Trabalho de Cacoripara, nós está ali tudo, monta ligado na 220, feliz para morrer hoje. Semana você está falando, embora Dia das Crianças, foi dia 1 de junho, mas no 3 sábado, para não comemorar junto com essa, para a Bíblia, olha, Bíblia está falando assim, nunca torna criança, meninos, nunca está reino do céu. Então, nós começamos ali, quem que é criança começa a falar, tá mostra-se carinha, ali se ensina comentários, assim, todo mundo que está considerando criança, se nunca torna criança, nunca entra no reino do céu. Então, quem que comenta ali assim, a minha criança do reino do céu, eu sou a criança do reino do céu, ou a minha criança do reino do céu, é cataceu. Não pode pedir quentes lá de bastidores, se quentes pode pôr no comentário foto de suas crianças na casa? No comentário, que legal, né? Pode ser também. Meninos, nós põe ali. Nós deixaram saber tudo quem é que é criança ali. A minha criança. Mas, pronto, assim que eu consigo comentar. Nós ali só não organizamos ali manente. Sim, mas... E aí, você vai ver, tio, mas a gente ouve poesia. Fera muito poesia hoje. É verdade. Um menino que sabe poesia. Não está chamando, gosta ali. Queria chamar na tela. Júnior Tavares. Homem Flávio é poeta, hein? A criança está fazendo arte lá. Homem Flávio é poeta. Não escreveu um mobílio licenciado. E aí, Júnior? Boas, pessoal.
Está tudo Feliz bem. sábado. Feliz Está tudo sábado. ótimo, me conheço. Graças a Deus. Aonde nunca está, Rubem? Ruben? É Rubem. A mim, você não é Portugal. Primo, é Júnior Você Rubem. não... É a mesma coisa. É quase aquele mesmo. Você não é Portugal. Está na Portugal. Que bom, que bom. Exato. Ela está frio ou está calor? Por acaso, eu não começo, não sei no princípio de verão, em clima está mesmo, sabe, hoje. Sabe, então o clima está sábio, Ah, nós estamos sabe. live, sabe. Então hoje dia é abençoado. Hoje tudo é sábio. Hoje tudo está sábio. Viu, não estamos falando amanhã poeta, então poeta está para mim fazendo coisa. Poesia. Então fica à vontade, Júnior. Bom, é que não há o prazer, né, que não sabemos me apresentar esse poema, acima de tudo, para nós escrever com o seu carinho e dedicação para nós crianças. Nunca escrever, por acaso até, nunca escrever para nós de dia das crianças. Escrever um dia, normalmente tinha os poemas, então escrever meio que num estado de espírito de espanto. Então, de repente, um sábado eu já um vídeo, né? Um vídeo normal, que tinha nada a ver com crianças. Mas naquele vídeo, hoje uma criança que despertando a atenção e fazendo refletir profundamente naquilo que esse é para nós. Embora sempre goste de show de crianças, mas meio que aquele vídeo causa um insight em relação a crianças. Então, acaba para escrever aquela poesia era uma sexta-feira, era um sábado, né? Um sexta de noite. Era um sábado, então termina de madrugada e fica bem interessante. Ainda acredita, mas Deus abençoe enquanto o Steve está escrevendo aquele poema assim como que os outros. E gostou de transmitir mensagens no poema para Maria. Está levando a refletir e a entrar num estado de reflexão mais profundo sobre coisas. Bom, então, eu aprecio aquele poema ali com a alma para Maria, escrever com a sua alma e é reflexo de almas grandes que é nós crianças. E poesia chama Nostalgia de uma Criança. Todo dia é dia da criança. Quando uma criança nasce, nasce uma avó, nasce um avô, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma tia, nasce um tio, nasce uma prima, nasce um primo, nasce, renasce. Quando uma criança nasce, bota um mundo que o mundo todo desconhece. Um ser célico que aquece nossos dias secos e gélidos. Nos arrefece os momentos densos, pensamentos tensos, turbulentos. Quando uma criança nasce, nasce a vida, renasce a tida. Se enriquece os dias com o que não se esvanece. Glórias, memórias, histórias. Quando uma criança nasce, nascem muitas, mas muitas vitórias. Quando uma criança nasce, as nuvens comemoram de alegria, mas também choram de tristezas. Derramam lágrimas mistas de chuvas, mas ninguém vê, ninguém sente. Apenas os poetas é que sentem. Só eles molham, só eles veem a áurea dos pequenos. Criança é nostalgia na presença e na ausência. É o perfume que vola da terra pura, molhada por gotas de chuva. Criança é história, é vida nos contos e encontros de lobo cochibinho. É minha tia imitando a tia Ganga. Eu gritei em coro num dia ensolarado. É água na nossa garganta seca, é o silêncio nas horas de sono. É o sino da escola, é o hino da independência. É o respirar qual sopro refrescante, curtindo ao vento, reconhecendo a nobreza dessa criatura, que nos ameniza a dor e nos cura da doença de ser apenas crescidos. Quando uma criança nasce, nasce a própria existência e a consciência do existir. Nasce o sentido da vida, a vida. O que seria desse cosmo e desse mundo sem a pureza das crianças? Sem a fortaleza desses fortes? Sem essa voz a melodiar o nosso lar? Esse riso que nos penetra a alma e que nos flutua num líquido de calma? Sem esse abraço que nos boceja até a boca do espírito? Sem elas,
muito se ria, muito não se ria. Por tempos e tempos ninguém se ria. Ah, morria tanta, mas tanta poesia. Amém. E acaba. Já acaba. Acabamos. Sabe? Muito, muito bom. Meninos, meus irmãos, que coisa começa hoje. Coisa começa em peso. O menino está falando no comentário ali. Érica falou, que dom incrível, né? Quem é assim comenta ali? Bom poema, minha mano. Letra forte. Ailson Lebarque. E Gisela, lindo poema. Deus te abençoe. Na verdade, gostaria de parabéns. Eu acredito que Deus inspirou para que faça esse poema a todas nós crianças, não somente de Cabo Verde ou que estão na diáspora, mas toda criança do mundo também, independentemente de língua, independentemente de etnia, qualquer um, nós é de Deus, nós todos está fazendo parte de um povo, filhos de Deus. Então, parabéns. Aquele final que eu falar, a nossa sempre, né, não está continuando a ser criança, né, para sempre. E exato. Né, quando entra, nasceu, não ser criança, e para não viver com mais certeza, né? Que nem criança. Obrigada por essa linda poesia, quase chora. De nada, o prazer foi de meu. Hoje foi forte, é verdade mesmo. Minha esposa hoje foi forte. Pois é, poesia forte. Exatamente. Poesia de expressão literária mais forte para mim. Exatamente. Então, agradecer de novo, tá bom? Para a disponibilidade ali, e depois li o poema que eu vou trazendo para não comer essas lives com ele. Feliz dia criança para você também. Obrigado. Então, um grande abraço. Até mais. Deus abençoe. Até mais. Exatamente, meninos. Nós vemos que o cozinha começa em peso, o cozinha começa bonito. Imagina para Fiuntão. Então, canhosei, nós traze mais alguém. A maioria está garantindo uma final de vencer espetáculo. Mas me tem certeza também tem um monte de alguém que tem poetas na casa, né? Tem que pôr lá no comentário. Quem é que gosta de fazer poesia na casa, papais? Não sabe, mas tem um monte de mãe que é poeta. Tem um monte de filho que tem dom. Isso, mãe, pai. Cabo Verde, acho que todo menino está nesse com dom já. Igual poesia, vou você fazer. Mal, tem você faz poesia? Vou cabelo para pouco então. Você faz. Exatamente. Meninos, então, sem mais delongas, quero fazer uma breve apresentação de quem que nos também espera com nós ali. Respira. Exatamente, meninos. Pais e família Monteiro, não tá tendo ali com nós, para não bem conversa um pouco, ouve também de Cisdom, também com esse filho, de tudo isso, conversa um pouco com essa. Família Matos, não tem Michel... que eu falei de quem que família Monteiro, né? Mário, Rose e Marlene. Não também tem esse com nós ali. Michel também, Gisela e Urias. Está fazendo parte... Filhos, tudo isso. Está fazendo parte de família Matos, né? Família Barros, não também tem Duquinha e Laíra, né? Laira, não sei como é que fala. Laíra, é isso aí. E depois não também tem a família Gonçalves, né? Que vai ser a artista. E é isso aí. Então... e a pessoa. Então, meninos... Não continua. Te ligar, não é que é seguinte, só quem... Nossa, a minha concha só que ali, ó. Quem? Só família Matos, acho que. Quem concha não, quem não é na televisão. Quem é na televisão. Então, hoje, quem que conche e quem que já conche, nós todos também temos privilégio de conversa com essa, de obedecer também e de participar desse momento que é totalmente dedicado a crianças, principalmente crianças de Cabo Verde, mas também dedicado a tudo outras crianças. Meninos, sem mais delonga, chama Milton ali na tela. Onde Milton? Mas tem que estar atrás aquele menino lindo, aquele modelo que tem na casa, Marta. Você está atrás daquele modelo que tem na casa, agora já é. E com a minha acidente, você está atrás. Não, um dele. Milton, incumbência, mano. Cadê nosso modelo favorito? Tá, eu sabia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Júlia. Boa tarde. Boa tarde, Milton. Nós que estamos na casa lá, eu acho que ele é a única melhor live que acima já faz. Está a fazer um grande trabalho. Cada live é uma novidade, uma coisa bonita. Mas que ele é a melhor live hoje, com certeza, porque Mateus
21, capítulo 15, né? Jesus na entrada triunfal, onde que é protagonista de aquele momento mais marcante, naquele momento, foi crianças, né? Então, quando fariseus, escribas e fariseus começam, então hoje crianças, então louva Jesus, né? Que o próprio Jesus falou, ó, tem pedra ali, se usando naquele momento, tem pedra que está falando ali. Então, Jesus falou para aqueles fariseus, ouves o que esses estão dizendo? Ele está cantando, né? Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes de boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Então, maior triunfo que acima tem, maior live que foi feito nesse canal ali, e com essa temática ali, um dia muito especial que você dedica para as crianças, que maior louvor, maior artista, né, maior acimado, é o acimadinho que não tem ali conosco hoje, então é uma honra estar ali conosco, pode lembrar 1 de junho, que é a data mais marcante da minha vida, Exatamente. e pode compartilhar com nós meninos as live ali, com pessoas que estariam no treino pedagogo, no treino família, ou seja, eu li um live, hoje também ser um live muito importante. Por isso, acabo de ele compartilhar live, tinha uma menina, uma hora que eu romento a Floriane, porque hoje live também ser um bom live. Meninos, então, já nos hoje, mora que live sabe ser, já não fazíamos um mapa, mais ou menos, mora que live sabe ser. Então, tá deixando com o Milton, mais tarde não estou na Percy, né? Mas, por enquanto, não tá deixando com o Milton. Então, quem não esqueci, o Milton falou, compartilha, comenta. E, tá, antes esquece, meninos, que nunca pode esquecer. Nosso canal de YouTube também só transmite live, tá bom? Então, se está com alguma dificuldade na Facebook, vai lá no YouTube, ou vice-versa. Se está ao contrário, também tá funciona. Se você está com alguma dificuldade no YouTube, entra na Facebook também que você assiste live. E também inscreve e recomenda nosso canal de YouTube para que esses conteúdos como esse sempre alcançem mais alguém. Então, meninos, até mais logo. E nós ficamos com o Milton. Deus com nós tudo. Bom live para nós tudo. Nós também tem 3 painéis rápidos hoje. Primeira pergunta que eu queria fazer é, você sabe qual é a diferença entre educação e escolarização? Bom, mistura 24 anos de minha vida, tenho 35, praticamente maior tempo da minha vida foi estudando, 24 anos. Será que ele está dando título de um cara educado? E alguém que tem escola, ele tem educação? Então, que não pergunta, que não também responde ali. Por isso, quer deixar de compartilhar esse live ali. Outra coisa, no hoje, Júnior está trazendo poesia. Qual é a importância de poesia para a missão? E qual é a importância de poesia para o desenvolvimento do filho? Qual é o papel de arte, de pintura na vida do filho e para desenvolvimento de missão, por exemplo, na Cabo Verde? Então, queria algumas das perguntas que nos vem falar ali com o nosso convidado. Mas antes, não está pedindo produção, vou colocar uma mensagem especial, depois não tá, volta ali para não começar nosso painel de hoje. Produção. Nossa primeira música é de Mariane Monteiro. Bom, enquanto a produção está pondo aquela música lá, ou quem está ok, nos dá um sinal lá, deixa uma Laíra,
que é a nossa criancinha especial ali que está com nós. Espero a produção que eu consiga não ter uma Laíra, que está bem fazendo um pequeno reflexão de hoje. E aí, Laíra, tudo direito? Senhor. Laíra Pires, é isso? Alves. Ah, ok. Laíra Alves. Laíra, onde você vive hoje? Na Cabo Verde, né? Sim. Calília. Hã? Sal. Ah, Sal. de Sal. Mó que está lá na sala. Mó que igreja lá na sala. Tem tio criança, esteve na sala. Meu pai trabalha tio na sala. Mó que igreja lá na sala. Tio criança? Ah, bacana. Mó que foi 1 de junho. Hoje foi bom. Na igreja teve programação? Bem programação. Beleza. Você preparado para fazer o nosso sermão de hoje? Sim. Então, beleza. Bora lá. Palavra com boa, qualquer coisa do tio Mar. Então, volta ali, beleza? Então, não presta atenção no nosso sermão de hoje, com Laíra Alves. Vamos fazer a oração? Pode fazer, vamos. Faz. Senhor, abençoa cada criança. Abençoa nós que estamos aqui. Os amigos. Nós, Jesus. Amém. 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 Hoje, o nosso tema de hoje é Justiça Amiga da Criança. Disse Jesus. Disse Jesus, deixar vir a mim os pequeninos, porque estás no reino do céu. Mateus 24, 1-6, disse: Estava Jesus no Monte das Oliveiras. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Porém lhe disse: Não vedes tudo isso? É verdade vos digo que não deixará ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegando anunciado em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas. Quais serão verá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos verão o seu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muito. Ovo de guerra, remor de guerra, olhais, não vos cotoveis, porque é este mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque levantarão nação contra nação, reino contra reino. Verá peste e terremotos em vários lugares, mas isso são princípios da dores. E em São João 14, em São João 14, 1-6, disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou ter dito: Vou preparar-vos um lugar. Se fosse preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiveres sejais também. Mesmo vos sabeis para onde vou e sabereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabe para onde vais? Como pode ser o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém viu o Pai senão por mim. Vamos abrir em Apocalipse
Vamos abrir ainda Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo notificou a João, seu servo, qual testificou da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Do que tudo tenho visto, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e quais coisas que nela escrita, porque o tempo está próximo. Jesus estava a falar porque ele estava de vida e quando ele também levou-nos tudo para o céu. Jesus, ele está de nós tudo de maneira. Jesus disse. Jesus está sentado na Monte das Oliveiras. O discípulo começou a estiga, mas Jesus, quando está sentindo o templo, discípulo a mesma coisa. E agora, o discípulo, ele Jesus na Monte das Oliveiras, estava a trabalhar e disse para Jesus, nunca saber em que dia você viajar, quando não poder. Vai, Jesus começa a falar, me quer perdoar no nosso coração, mas você está crendo em mim, e de comer nem a pai. Ele foi na casa de seu pai, tem seu lugar, tem seu morada. Se que fosse assim, é que está falando-nos. Ele te leva-nos para o céu. Ele falou, te leva-nos para o céu. Ele também para ele mesmo, para onde que ele te leva-nos também. Ele também disse, Senhor, nunca saber para onde você vai. Como não apareceu o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E no Apocalipse, Jesus fez revelar de novo o que estava a falar. Jesus disse, revelação de Jesus Cristo. Qual Deus desejou sucesso. As coisas brevemente vão acontecer. Pelo seu anjo notificou a João, seu servo. Qual que testifica da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. E do que tudo que ele tem a ver. Bem-aventurado aquele que ele está a ler. Aquele que ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas nela escritas, porque Deus está próximo. Criança chora rara. Amém. Amém, Laíra. Que Deus abençoe. Tio, queria falar alguma coisa? Você sabe quando que Jesus nasceu, Jesus vinha como criança, é assim? Ele vinha como criança. Hã? Ele também como uma criança no cesto que se mais mandado porque egípcios queriam atacar assim para matar. Por isso agora Deus tinha que querer para Moisés morrer e para ser mais colocar num rio e mandar para o Egito. Mas Moisés era bebê quando era criança. E quando Jesus vem, eles tentam matar Jesus enquanto criança ou não? Você lembra da história? Sim, ele tenta matar ele por causa de ele falava muita Verdade, né? verdade. E ser mãe, como ele sabia que rei Herodes, ele queria matar porque ele queria para ele nascer o rei para destituir rei. Ele queria. Ele mandou matar-lhe. E quando a mãe falou, quando Maria, que Deus, anjo, falou José, que ele estava difícil de morrer, Deus falou, anjo falou, põe-os para o Egito. Lá que eles vão para o Egito, espera alguns tempos, depois anjo vai e fala, nós podemos sair do Egito, nós podemos ir para a nossa terra, porque rei Herodes já está morto.
Depois do evento, começa a trabalho. Exatamente. Então, no primeiro momento de história de salvação, Satanás tenta atacar com criança, que foi Moisés. Deus salva. No segundo momento, Jesus foi atacado e Deus salva. Então, tudo vez que grandes coisas acontecem para a salvação da humanidade, sempre não tem criança. Por isso que tio queria falar uma coisa para esquecer. Tá bom? O sabe, até chega um momento que tio, que tá consegue fazer as lives ali, porque pessoas maus que a tio faz. E você sabe quem é que Deus te chama para fazer live, para falar? Quem é? Anjo. Anjo e avó e criança. Então, Deus dava um grande dom, certo? Sim. Então, no último momento de salvação do mundo, que Jesus está ali conosco mais, que tio que pode fazer mais live para falar sobre Jesus, é bom com coleguinhas que Deus te junta com anjos para falar de Jesus. Então, continua a estudar a Bíblia, continua a obedecer a mamãe, para ele educar no caminho, para aumentar o talento que Deus dá, tá bom? Então, ajuda outras crianças para pregar o evangelho, porque nós temos uma grande responsabilidade. Um abraço, então. Diga que tio vai sala para levar um presente, tá bom? Pessoal, é uma coisa tremenda, né? Não é de uma criança de aquela idade ali, te expõe a palavra de Deus. Então, claro que por trás não tem sempre uma educadora, né? Provavelmente ser pai para ser mais salata oriental e ser mais para ser pai que pôr naquele caminho. Por isso que nós sabemos acima, a essência de acima é música. Por isso que nós fazemos aquela conexão entre música e criança, certo? Mas não está chegando lá. Gosta de criar para produção, gosta se aquela música não pode se já toquei, se não estou continuando o programa, ou que música toquei, não está avisando que não está coloca ali. Se música que toquei, produção. Se toquei, por lança. Se está pondo nosso convidado na tela, que nós começa nosso painel sobre a respeito de educação. Qual é que é a diferença entre educação e escolarização? Não tenta ouvir música, senão não volta para a conversa ali. Ela era camponesa que sonhava em ser princesa e viver em um castelo alto, forte e tão belo. Mas era só uma menina com a vida. Ops! Esqueci de microfone. Põe o microfone na mute para poder usar a música. Mas a música se pega um pouquinho. Não está tenta mais um vez. Depois, se cada não tem mais duas músicas para nós. E únicas músicas é lançamento. Você bem fala com o nosso cantor ali, né? Cantorinha, digamos assim, especial ali. Não sei, daqui a pouco não tá presente em música especial que é lançamento. Então, queria para a produção colocar na tela nós convidados. Do começo com Júlia, que nos também conversa com nós ali. Não tem outros convidados, entre pedagogos, pessoas que têm estado a trabalhar com criança na Cabo Verde, pessoas que têm estado a trabalhar com música na Cabo Verde, certo? Então, eu não tenho ali com nós família Mari Monteiro, a Denise, que é pedagoga, e também um entusiasta, né, de trabalho de criança
principalmente nas redes sociais, que nós temos estado que acompanha. Não tem nosso poeta, não tem Helder, que tem também estado trabalha em favor de musicalização para criança. Não tem André, não tem nós menina que fazem nosso sermonete. Então, nos está recheado de convidar. Primeira coisa que eu queria perguntar a nós, o que é educação? Será que há uma diferença entre educação e escolarização? Júlia, canto que tem na casa lá própria. A mim só um. Não, dois. Só um. Apenas duas crianças, né? Um macho e uma fêmea. Ai, gente. Nós professores papear primeiro, né? Dizer que, bom, apesar de educação tá começa na casa, né? Escolarização que é depois. Mas é uma coisa tão gostoso, educação para modo, a hora que você educa um filho, você tem que educar a cabeça primeiro, né? A minha tá chamando de educar a cabeça, mas para que pode aprender, tem que ter educação muita coisa para que pode ensinar, né? Então, educação é isso. Educação é melhorar a nossa vivência para aquele pequeno ser que você está sabendo, né? Fazer parte daquele meio, pode viver no meio leve. Se não quer para uma pessoa ser leve, tem que estar num lugar. Se quer para aquela pessoa ter paciência, nós não temos que ter paciência com ele, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Aquele por exemplo, ele gosta de grita. E aí você fala assim, cabo grita, gritando, cabo grita. Então, que tem como é que grita assim, grita, entendeu? Então, para mim, educação é aquela vivência para que aquele pequeno ser pode imitar por vivência. Aquele que você pensar, tem que estar certo também. Agora, deixa eu dar alguém para Denísia, Helder, nós esperamos ficar à vontade. Denise, como pedagoga e como pedagoga cristã, como que tu olha a educação? Boa tarde tudo pessoal, feliz sábado para aqueles que ainda nas horas do sábado, né? E obrigada por esse convite, né? Bem, é como a Júlia já falou, né? Educação, escolarização é algo que começa em casa, né? Mas como pedagoga, né, e cristã, né, não tem aquele conhecimento de que educação é mais do que simplesmente avança, né, em cursos de estudos, mas é uma coisa que é um desenvolvimento harmônico, né, é algo holístico, né, onde que não é desenvolvimento de todo ser humano no seu todo, né. Então aí abrange todas as áreas, tanto físicas, intelectuais e espirituais principalmente, né? Então, tudo isso é para preparar, né, o estudante, ou nesse caso a criança, o ser humano, não só para a vida aqui presente, né, mas também para o porvir, né? Então, tudo aquilo que nos aprende ali tem que ser mais do que só para essa terra, né? Porque é o que depois está trazendo para o verdadeiro sentido da educação, né? E está trazendo tudo de volta ao princípio, né? Porque qualquer esforço educativo que nos deve fazer deve ter Deus como centro, porque nós, como seres humanos, não foi criada a imagem de Deus com um propósito, e em tudo não precisa demonstrar esse propósito, né? E mesmo Jesus, quando ele esteve ali na Terra, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qualquer coisa que não crê ensina uma pessoa precisa ser verdade. E para ser verdade, precisa ser baseado em Jesus Cristo, né? Então é isso que a gente acredita, e bom, sair também para ouvir mais pessoas e aprender também mais com nós. Helder, eu tenho filho ou não? E quem é? Para Helder ou para mim? Helder, quanto que eu tenho? Cabo Verdeano sem filho é difícil mesmo. Acho que o áudio está mudo. Ok. Agora está. Ok. Boa tarde a todo alguém. Indo diretamente à questão que foi colocada, né? Tem nesse momento 4, uma turminha de 4, né? Duas meninas e 2 rapazes, 2 casais. Educação, na verdade, é que é uma tarefa fácil, né? E a mim, pessoalmente, é um daqueles crítico com a tal formação de hoje, né? Principalmente nesse momento que tem crianças a estudar,
vou-te dar conta que crianças hoje se têm ensinado, por exemplo, na escola, né? Decora, né? Às vezes nem matérias que até entender direito, mas chegar na prova, já tem 20 valores, ou 18, ou etc. Mas que ele pode ser educação, mas não é só aquilo. Do outro lado, vou hoje a pessoas, né? Com licenciatura, mestrado, PhD, etc., etc., quer dizer, pessoas cultas, mas te comporta de maneira que até dá dó, né? Isso demonstra claramente que há uma diferença grande entre escolarização e educação. Educação é algo sublime, é algo que te trabalhar a pessoa no seu todo, né? Ele inclui capacidades da pessoa, capacidades físicas, mentais, ele te habilitar aquela pessoa a usar melhor seu cérebro, melhor ser pessoa em si, seus músculos, seu corpo, sua mente, seu coração. E, acima de tudo, a verdadeira educação é aquele que te aproxima uma criança para Deus. Era isso, mais ou menos. Mário, quanto que tem lá? Tem duas princesas e um príncipe. Não, você é rico, mano. Me dê só um. Cara, que eu colocação a respeito desse tema que nós, como pai, é tão interessante, é tão importante para nós. Esse ponto fundamental que ela já falando, gostaria de complementar aquela tarefa nobre que Deus dá, esse privilégio de ser pai. Tudo aquele que não tem, aquele filho que Deus emprestando, é para não educar no caminho do Senhor, para nos dar valores, mas não como o mundo está dando, mas valores como não sabe, mas nós reino. É que ali nesta era, mas é celestial. Para que aquilo que Deus vem perguntando, não de filho que empresta nós, é para nos falar, Senhor, aliás, ali é a herança que dá. É uma nobre tarefa e um privilégio e responsabilidade tremenda também. Eu só gostaria de estar complementando ao que todos já disseram, boa noite ou boa tarde, feliz sábado para aqueles que ainda estão dentro das horas do sábado. Com respeito à educação e à escolaridade. A educação, quando nós pensamos, principalmente nós como cristãos, nós já colocamos Cristo no centro. Mas a educação que o mundo ensina, e quando eu uso essa palavra mundo, vocês acham que devem compreender como é essa nomenclatura. Eu sei que não é muito bem correta, mas é o que nós costumamos usar. Me desculpa para aqueles que se sentirem depois... enfim, essa educação que o dito mundo ensina, Deus não está, Cristo não está, não tem nada espiritual. Põe o homem como centro. E é por essas e outras razões em que nós estamos vendo uma educação. As pessoas estudam, porque ligam a educação à escolaridade. As crianças já vão para a escola muito mais cedo do que era o ideal. E nós temos certas diretrizes, nós como cristãos, e principalmente adventistas, nós temos algumas diretrizes que nos indicam o melhor caminho a seguir. Mas é conselhos. E esses conselhos, quando nós tentamos colocar em prática, e colocamos, assim, por princípio em prática, nós vamos ver os nossos futuros dessas diretrizes educacionais dadas por Deus. Nós vemos o exemplo dessa nossa jovem, a Laíra Alves, marquei mais o Alves dela, ela pregando daquele jeito mais simples possível. Nós vamos buscar, nós como cristãos, vamos buscar nos livros de Animate, mesmo agora, como nós estamos fazendo o ano bíblico em família, nós estamos desejando todas as nações. E no Desejar Todas as Nações fala isso, que a educação superior, Jesus não procurou. Os seus pais não puseram na educação superior, que era dos rabinos. Deveria ser posto. Mas a educação foi dada na simplicidade, dada pelo Espírito Santo, inspirando essa instrução a Maria e ao pai José, na carpintaria. Então, nós vemos que a educação cristã, como nós estamos num ambiente mais cristão, essa educação, ela é centrada em Cristo, e ele dá esse poder.
ele dá essa sabedoria. Porque a sabedoria vem de Deus. O conhecimento, não. Vem do dito, né? Nós aí colocamos a nomenclatura do mundo. Mas quando esse conhecimento é baseado em Cristo, na Trindade, ligado a Ele que vai nos dar essa possibilidade, nós teremos o que a mais do mundo não dá, que é a sabedoria. Sabedoria. Meus que estão acompanhando, não creio, sabe se os entendem o que é que nós guintes falamos, nós convidados falamos. Põe lá nos comentários, a educação é. Põe lá no comentário que eu vou dizer daqui a pouco. Michel, apresentando as heranças e rapidamente como tem estado aí o desafio de educação de meninos da casa. O áudio está muito. Michel, estou ouvindo? Daqui a pouco eu volto com o Michel, então. Pessoal, para resumir, os aqui meninos de Aflan, clientes de Aflan. Pronto, agora sim. Michel tem só três ou tem mais? Da estúdio nunca só consigo ouvir direto, então serem capazes de comprar lá no Facebook, como foi Beleza. Vai lá, então. Pode ir no comentário. Queria pôr falar. A educação que temático tem que ser muito claro. A educação é, de acordo com o que nos ouve ali, educação é escolarização? Sim ou não? Põe lá, sim ou não? Alguém que tem escola, ele tem educação, ele pode ter educação? E alguém que tem escola, ele tem educação? Não necessariamente, né? Michel, estou ouvindo? Estou ouvindo. Apresentando uma família rapidamente e vou falar qual é que é o desafio na educação como cristão. Qual é que é benção também que Deus tem estado a dar enquanto pai? O desafio de educação como cristão não está a descobrir cada dia. Nós pais jovens, não temos crianças, não acreditamos no aprendizado. Nós todos, aqui no ser pai, não aprendizado. A coisa que tu aprende com os pais, a hora que o bem tem os filhos, e tem que criar o próprio regra e pensamento fundamentado na conhecimentos que não tem. Então é uma abordagem que não está fazendo a cada filho, muitas vezes método que não está usa como pode ser mesmo método que não usa que os outros. Então não tem que se acompanha, está sempre atento, acompanha fases de desenvolvimento, a fases de tem momentos que não tem que ser visto, momentos que não tem que ser conselheiros, tem momentos que não tem que pôr no lugar de Deus para não entender que é outro lado de misericórdia. E é uma fase difícil. Então, para mim é uma fase difícil, ali com Gisela. Nunca sei se como tem 3 rapazinhos, né? A minha rapaz é agitado, é muito agitado, mas não tem entendido mais hoje, entende que as 3 rapazes eles são melhores amigos, é motivo de a gente chegar a casa, e de a gente chegar a casa alegre. E então a misericórdia também nos teu Espírito sempre conselho de orientação. Então nós, como pais, não tem isso, tem que passar nos meninos que é lado de orientação, de acompanhamento, também psicológico, não é? Que é fundamental. E o que os meninos fazem é uma fase de aprendizagem. Que eu mesmo está diante de uma situação que não sabe nem uma hora que está resolver, que é a base de solução que eu vejo misericórdia, ou na maior parte das vezes misericórdia, conselhos divinos, quando sabe mais que não tem livro. É mais ou menos isso. Enoque foi declarado homem que anda com Deus, né? Mas ele não te comenta só depois que Enoque teve filho, que de fato, se compreensão sobre amor que Deus tinha para ele foi de fato embasado. Não que não te compreende o amor que Deus tem para nós só para quem é que faz, mas é algo tão profundo que faz Enoque entende
relação que ele tinha, que Deus tem para com ele e a relação que ele tinha com seu filho. Então, é no dia a dia, de tratamento que não terá para nosso filho. Maior legado de paternidade, eu tenho um garoto, ele tem 2 anos, maior legado como pai que descobre é que amor de Deus é uma coisa para te explicar, né? Amor que está sinto para minha filha, imagina, né? Muito é mal que Jesus falou, né? Não é mal. Amor que está sinto para minha filha, né? Cuidado que tem para com ela. E depois que tem filho, quem pensa, será que de fato, nem por mais aquilo que Deus tem, né? Porque não sabe Deus é aquilo que Deus tem para com nós, nunca tem como ter com o nosso filho. Mas se de fato é só igual aquilo que tem com minha filho, é algo incompreensível. Agora imagina que por mais que eu ame o filho, Deus te amava mais. Então é uma coisa surreal, né? Uma coisa que o brasileiro está falando. Então, a experiência de paternidade é uma experiência salvífica. Por isso que Ellen White falou o seguinte: a obra da educação e da redenção são uma. O Zé que está fazendo o filho, uma hora que a Érica falou, a educação não é a frase de Érica, cadê ele? Educação não é necessariamente escolarização, exatamente. Por quê? Salvação é que a escolarização. O que é escolarização? É para a escola. Estuda de primeira classe até 12º ano, faz curso, faz mestrado, faz doutorado, tudo que é escolarização. Ellen White falou o seguinte: a verdadeira educação, se você tem caneta, anota lá. Ou se você tem caneta, põe no comentário ali. O que me entende que é o texto ali. A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente, modo que a Denise ia falar. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. Educação é algo de vida inteira. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por uma mais dilatado serviço no mundo vindouro. Educação tem a ver com a eternidade também. Escolarização é só treinar, o povo tem profissão por ser médico, enfermeiro, carpinteiro, barbeiro. É diferente. A verdadeira educação inclui todo o ser. Ele ensina o devido emprego do próprio eu. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e músculos, do corpo, mente e coração. A obra da educação e da redenção são uma só. Por isso que nós, na escola de Cristo, nunca está forma. Que tem escusa, me já está grande para estudar, não. Que ali existe. Porque a verdadeira educação é para a vida toda. Verdadeira educação é que a sua escola trabalha com mente. Que trabalha com o físico. Que trabalha com o corpo. Que é ali que nos entra agora, assim, naquele segundo parte de Nos Life. Relação de arte com educação. Depois eu falo de música. Tem um texto de Ellen White, mais um mês, que está falando o seguinte: Deus ama o belo. Deus ama o belo. E, portanto, nos dá belas coisas para contemplar. Quem poderia pintar as flores com o delicado matiz com que Deus as vestiu? Ou seja, Deus é o quê? É um artista. Que pintor que pinta mas um quadro mais do que um pôr do sol. Então, daqui a pouco eu também falo sobre aquele, mas antes, segura rapidinho, eu queria pedir produção para colocar no nosso segunda música de tarde, Urias, música de Urias, quando continua ali nossa entrevista sobre a relação de arte com educação. Para modo que nós adventistas não tem que interessar para a arte. Que é uma pergunta super importante. Produção.
somos para ti, Manuel. Liberto poder criador, que se segura na céu, na silagem da mar. Esse amor, esse poder, esse morte lá na luz, é para nos pegar e culpar. E o excesso de amor, minha vida muda. E hoje tenho esperança, nasce amor. Emmanuel, Deus conosco. Jesus, Salvador, nome santo, Filho de amor e adoração, Deus conosco. Jesus, Salvador, na missão, Filho de amor e adoração. Seu amor, ele derramou de perdição, e por cima lá na cruz, é da esperança eterna. E naquele feio dia, Jesus ressuscita. Numa esperança, Deus conosco. Jesus, nome santo, Filho de amor e adoração, Emmanuel, Deus conosco. Jesus, nome santo, Filho de amor e adoração. Amém. Amém. Michel, que Deus continue a te abençoar, continue a te abençoar a família, que minhas vidas de louvor poder transbordar nas pessoas que você convive no dia a dia, que esperam de Cristo por meio de nosso louvor. Júnior, não sei, eu queria começar o segundo bloco, bom, porque a hora que não fala de arte, né, às vezes pessoas acham a arte é coisa de Satanás, ou a arte é coisa mundana, né? E na palavra inicial fala que poesia é a única expressão literária mais significativa, pelo menos para bom.
como que começa, como que poesia entra na vida, como que foi, no começo da tua infância, será que teve alguma influência, como que foi a relação de poesia com você? Bom, de poesia, basicamente, é que foi na infância. Embora não acredita, mas tudo quem aqui, em certo sentido, bem entra na produção artística, desde a infância, né, tem coisas que te preparam o caminho, também entra nele. Mas, falando de uma forma concreta, bem, começo a escrever depois que mantive contato com filosofia, né, no 11º ano e 12º. Então, começo a escrever mais por necessidade de expressa e também necessidade de tentar encontrar respostas para nós. Escrita meio que está guiando e está levando em conta respostas para perguntas que estão inquietando. Então, que foi na infância que eu escrevi, foi basicamente na minha adolescência, como necessidade, né, de expressa e de busca respostas. E também, uma coisa que levou a escrever foi o fato de que, quando eu tive contato com a filosofia, na 11º ano, 12º, um confronto com ideias ateístas. Então, escrita era uma forma, né, de usar uma apologia, né, no sentido de defender a fé, as crenças, através de poesia e prosa. Como começa com prosa e depois mesmo passa para poesia. E isso está mostrando um dos papéis essenciais de arte, que combate, né, ideologias contra aquilo que é a essência de nossa crença, digamos. Então, não entra profundamente no debate, mas não acredita, mas Milton está vendo a palavra para falar também de papel de arte dentro de nosso meio cristão. Então, não pode desmistificar aquele pensamento, às vezes, que teoria nós tem de que a arte é algo secular, é algo satânico. Ou seja, por meio de arte, não pode fazer um grande trabalho espiritual, uma hora que eu acabei de fazer nesse tarde ali, que é declarando uma poesia, né, por exemplo. Sem dúvida. E mais uma coisa, se não repara, ao longo das narrativas bíblicas, a arte sempre acompanha o povo, a arte sempre teve um papel bastante importante e essencial, né, na missão de redenção. E que até deixa de ser contado agora, acho que ainda mais hoje não necessita de expressões artísticas de diversas formas, né, para nos continuar a missão de redenção através também de educação, né, por educação e prepara o indivíduo, né, para entender a essência de redenção, de seu papel na redenção da humanidade. E se não repara, falando de poesia concretamente, se não analisa alguns dos livros bíblicos, eles escritos na linguagem poética, por exemplo, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e entre outros. Ou seja, Deus usa de arte, né, para transmitir essa mensagem para o povo. E também tem uma citação de Ellen White, um capítulo, na verdade, do livro Patriarcas e Profetas, onde ele fala na escola de profetas, que foi instituído para Samuel, né? Mas um dos assuntos que era estudado, um dos temas, né, que era educado para educandos, era poesia e música sacra, que é duas expressões artísticas diferentes. Então, a arte tem um papel bastante importante e essencial, digamos, na nossa missão. E, acima de tudo, Bíblia foi escrito através de arte, como a literatura é arte. Então, a arte, sem dúvida, que tem nada de errado na arte. É claro que não pode usar meios, né, não adequados, meios ilícitos dentro de arte. Mas a arte em si, na sua essência, ele é divino, para nós. A arte é a transmissão daquilo que é belo. Acho que Milton que acaba para citar um texto que está falando, mas Deus gosta de belo, ou seja, Deus ele é o belo por coincidência. E a arte está dando o quê? Está dando ferramentas necessárias para não levar pessoas a refletir aquilo que é belo.
E não sempre no caminho se fala de coisas que são ligadas com religião, né? Não sempre nós expressão artística também está imbuído de religiosidade, para nós. O belo, ele é espiritual, e aquilo que nós vemos é espiritualidade. Então, a arte terá no base, se mancava de falar, bases, ferramentas, para nos levar pessoas a refletir e a mergulhar profundamente naquilo que é belo, naquilo que Deus criou para nós. Por isso, a arte que tem nada de errado na arte em si. Mas é claro que tem perigo de não usar meios adequados e produções erradas de arte, assim como não tem saído hoje, por exemplo, música de acordo que é como já não deturpa, né? Em certo sentido, nossa produção musical. Mas a arte em si é algo puro, é algo extremamente útil e essencial para nossa missão como cristãos. Não tem que de falar, mas se eu paro para ali, se Milton quer direcionar outra pergunta, tenha vontade. Não, queria uma pergunta, Rico, depois não também uma conversa ali no live, só para não falar ali, porque... Não, é abrangente demais. Qual é que é a maior coisa que te pega na juventude hoje? Dentro de mundanismo? Música. É arte. Música, sem dúvida. Então, enquanto que mundo e Satanás também no caminho de esperteza de usar arte para seus objetivos, a nossa cristã consegue fazer com a arte? Não está delegado uma coisa de Satanás. Então, se bota trabalho com criança, se você é um líder de igreja, a partir de hoje o que tem que fazer? Começa a ensinar ministro pinta, começa a ensinar ministro português, começa a ensinar ministro escreve, poesia. Trabalha pedra de vulcão, se lá na fogo, lá na minha terra, lá para você dormir. Por quê? Mora que Cláudia falou, por gentileza, produção, põe texto de Cláudia na tela, para poder deixar esse comentário passa. Está resumindo esse quadro ali. Deus é maior artista. A arte está faz parte de homem. E próprio homem é obra de arte. Deus faz o homem com seu próprio mundo. A arte está faz parte de homem. O próprio homem é obra de arte. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus faz, ele criando, ele fazendo. Maior obra de arte que pode existir. E você que continua está fazendo. Na verdade, obra de salvação é uma verdadeira arte. Não que alguém, pecador terrível, mora em Cuba, está ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Então, a arte é uma coisa de extrema importância. Um crepide a Denísia, como pedagoga, padano e também um educador que tem estado para grande contributo na obra na Cabo Verde, quando o assunto é arte, para crianças. Cada que dica que nos pode dar para nossos pais adventistas ou pais cristãos que estão conosco a respeito de inserir a arte na educação de filhos, ou mesmo na escola, mesmo na igreja, você que não pode falar a respeito daquele assunto ali. Já que de onde o quê? A arte é de Satanás, a arte é de Deus, porque o maior artista é Deus. Alright, assim, em questão de arte, né, é bem abrangente, né, não tem diferentes demonstrações, né, em questão de música, né, literatura, e o que entende falar mesmo, indica para pais, é que quanto mais cedo, né, no expor crianças, certas coisas é muito melhor, porque certas áreas, né, de arte, né, esta acaba para ajudar a criança na memorização, acaba para desbloquear funcionalidades de cérebro que muitas vezes não está bloqueia, né? Porque simplesmente, se calhar, nunca está fazendo uma pergunta. Tem uma pergunta muito interessante que é de um grande filósofo, né? Mas se eu vejo a nós como cristão, não tem medo de ler assim filosofia de pessoas de fora, né? Essas teorias. Mas se calhar não devia procurar ler mais e trazer um pouco o que é bom, né, e aplicar no nosso meio, né. Por exemplo, Herbert Spencer fala sempre horas que não está querendo desenvolver um currículo ou não está querendo fazer algo para a educação, né, não deve fazer uma pergunta. Que coisas que é mais interessante, sabe? Coisa que é mais importante, né, para mim, e também você que acha é mais importante para a criança percebe. Horas que não responde aquela pergunta ali, aí não começa a fazer de tudo para expor a criança à arte, né? E arte de diversas formas, né?
Então, quanto mais cedo é que tem uma idade, né, para falar assim, olha, tem aquela idade, liga a hora de aprender tal coisa. Na verdade, é que tem uma idade, e quanto mais cedo, melhor, né? Principalmente horas que não expõem crianças a música, né? É muito bom, porque desbloqueia a parte de seu cérebro, acaba para ajudar a criança a memorizar outras coisas, fazer desenvolvimento mesmo em questão de matemática, né? Porque criança acaba para aprender muitas outras coisas. Eu não estou assim, se calhar é desnecessário, é que saber com música, é que também tem uma profissão, bem ganha dinheiro. Às vezes não estou pensando mais nisso, né, no sucesso da pessoa, assim. Mas às vezes é que só isso, e não precisa hoje pais, né? Precisa hoje isso, porque acaba, porque depois futuramente não também assim, pô, me queria apanhar filho só para fazer bem isso, né? Não queria estava assim, sabia ler, que gostava, mas será que isso realmente te expõe e te ajuda a desenvolver certas áreas, né? E para isso também não deve sempre lembrar que nunca deve forçar crianças a fazer coisa que elas querem, né? É bom expor tudo, mas também não precisa estar atento. Qual é a preferência da criança, né? Porque é uma coisa multidisciplinar, né? E depois é algo que também ajuda a criança a teu, né? E pode estar em contato com outras crianças, que fazem o mesmo tipo de atividade, então você desenvolve essa parte social, né? Então, isso é muito bom. Agora, deixa eu ver se você fugir de pergunta de Milton. Tinha mais uma coisa aí. Não, era dicas práticas para os guintes, né? Para inserir a arte na educação dos seus meninos. Sim, sim. Desde muito cedo, né? Acho que é algo que sempre nos faz e às vezes acaba por ser um pouco inconsciente, né? Desde que um bebê nasce, não tem aquela coisa de não canta música, paninha, né? Então, isso já tudo nos apresenta arte para a criança, mas precisa ser algo consistente, né? É que tipo, a gente cria coisa como essa música de Nina, né? Por outro tipo de música para ser idade, né? Então, precisa ser exposição à arte, é algo que também de forma natural, às vezes, se não para não pensa, né? Mas precisa ser de forma também contínua, né? Então, de bem pequenino, não pode ler para crianças histórias, né? Mesmo que a criança quer saber ler, quer saber o que é livro, mas não pode sempre ler. Tirar um tempo, ler história para crianças. E com o tempo, também aquela coisa está tornando um hábito, né? Então, a criança, por exemplo, passa a gostar de leitura, e por exemplo, passa a gostar de música, desde pequenote que está ouve. Às vezes, hoje em dia, não estou crianças que brincam com tablet, sabe máquina móvel, às vezes sabe mais do que nós grandes, né? Então, não pode usar também isso para o bem, né? E isso sendo monitorando, né? Dizer que essa está hoje através de tablet, na canais e tal, na internet, e que seja coisas boas, né? Que te ajuda a criança a desenvolver essa paixão pela arte, né? Então, pronto, é algo opcional, né? Pais pode sempre escolher o que eles quiser. Leitura, música, instrumentos, ter instrumentos em casa, diferente tipo de brincadeira. Desde quanto mais cedo, melhor ainda. Quando é que começa a verdadeira educação? É a hora que o menino nasce ou antes mesmo de alguém nascer começa a verdadeira educação? Então, muito antes, né? Porque então, qual é a idade que foi? Fala. Pode falar, Denise. Acho que é muito antes, né? Uma pessoa, horas que fala assim, olha, minha é adulto, né? Você pensa em ter um filho, né? Aí tem que começar a ler, tem que procurar, sabe? Qual é a melhor forma. Porque também, vejamos, assim, uma pessoa que gosta de ler, né? Se é leitura é que a parte dele, também é difícil eu incorporar isso numa criança, né? Se leitura é que a parte do dia a dia, né? Então, a partir do momento que nós pensa em colocar ao mundo uma criança e ele é de nossa responsabilidade, né? É um trabalho nobre dado por Deus, não precisa calcular isso muito antes do nascimento daquela criança. Ou seja, uma inserção muito... tem antes mesmo, né, de criança, papai pode passar para a criança. Então, pessoal, você não fala no início o quê? Que a verdadeira educação é algo para a vida, mas é mais para lá, é para além. A verdadeira educação tem a ver com... Desenvolve tudo que é faculdades. O ser humano tem faculdades o quê? Espirituais, que não tem estado para desenvolver direito. Tem faculdades físicas e faculdades intelectuais ou mentais.
Então, não há uma contradição. Olha que no Flama, a verdadeira educação envolve também ensina a arte para mim isso. Por quê? É como se fosse um cristão coxo. Alguém que está estudando a Bíblia, mas que até desenvolve intelectualmente, estuda próprio. Ele fala, não, minha está beijo. Minha já termina 12º ano, já perde tempo de estuda. Que até faz sentido, né? Um cristão, um adventista, fala aquele. Por quê? Educação envolve vida e vida futura. Educação envolve desenvolvimento de habilidades espirituais, que canta na igreja, que prega, que estuda a Bíblia, mas também desenvolve mente. E também desenvolve o que é fisicamente. Então, não tem que, aquele que é a visão holística de educação. Por isso que nosso modelo de educação adventista é o modelo mais completo que tem. Porque nunca está falando assim, não, menino nunca pode ir para a escola porque a educação verdadeira tem a ver apenas com a educação do reino por vir. Não. É justamente porque a educação divina é tão completo que não tem que pôr meninos na escola. Porque a educação divina inclui também o quê? Menino tem que saber ter uma profissão. Certo? Então, arte é algo de extrema importância, por isso que a CIMA tem um papel importante no desenvolvimento de missão na Cabo Verde, porque o que a CIMA também faz, daqui a pouco não está falando um pouquinho mais a respeito do que ali, é desperta na nós meninos a vocação que Deus dá inato. Tem coisas que você nasce com ele, que é dom que Deus dá a ele. Se nunca desenvolver, ele morre. Então, por exemplo, minha menino, meus livros, digo, se você quer fazer com ele, rasga, rocha, meu livro, não prefiro dar um livro de compra novo para andar do que dar um de meu. Porque tem uma relação muito forte com o meu livro. Já está querendo dar o meu livro. Mas menino começa a rasgar livro. Você que fala, deixa fazer. Hoje o quê? Hoje eu tenho essa biblioteca. Hoje eu tenho um mapa para me contar história. Certo? Música. Deixar pega coisas. Menino apanha panela ali na gaveta ali. Deixar brinca. E som. Estava som. Ali na Brasília eles têm um programa muito forte de graça que o televa menino desde criança. Você cantar música, por exemplo, alguma música de animais. Aí também imita som de animais. Tem uma música ali que o rapazinho Sato Biadias ali, de musicalização, na internet mesmo, lá no YouTube. Às vezes eu olho besteira, eu depois lá no YouTube. Musicalização para criança. Isso, mas... Aí, Milton, eu queria pôr só um ponto que te manchou a atenção, canto que nosso pedagoga fala sobre leitura. Primeiro coisa que eu queria pôr na minha filho é uma coisa que está fazendo eu falta, me fazer faculdade, me fazer técnico, e coisa que pegava me é leitura. E até para a espiritualidade, vivencia aquela leitura de Ellen White, que são livros maravilhosos, para mim, é como que fosse um castigo. A mim é muito audição, a mim é muito de leitura. Mas um falando, não, creio que ele seja diferente para minha filha. E desde barriga, um falando, tem que estar ler para ele. Então, não ler a Bíblia desde pequenote, música, então, pôr música desde barriga, entendeu? E hoje ele é uma criança que ama a leitura, e uma coisa que ser mãe e cair. E com ele, começa a desenvolver que ela na mim, ler. E ele até lê muito mais do que me, de 1000 a 0. Mas com ele acaba para desenvolver que ela. E também fala assim, no papel sobre leitura, no papel sobre música, mas também não tem que estar papel sobre expressa que ela, para pintura, por exemplo. Acho que Helder é pintor, né? Nunca sabe se é verdade. É pintor ou casa que arte que está fazendo? Não? É música também? Não, assim, então, lidar um bocadinho com música. Musicalização infantil é muito bom, mas que Eliane também está expressiva para pintura. Desde pequenote, tem pais que gostam de bagunça, né? Para que fica chuchu com tinta. Mas que Eliane tem roupa que hoje cata sem tinta, cata sem, nunca mais. Tem que estar comprando roupa de sair, roupa de ficar na casa para pinta. E esses dias Leia fazia uma pintura de a árvore da ciência do bem e do mal, e fazia que ele cobra na árvore, e fazia que Adão e Eva, e escreve assim, obediência. Aí, a desobediência. Aí você coisa que fazer mareado, lança, tá chamando a atenção, aí eu comecei. Eu sou muito desobediente. Olha lá, mamãe, eu desenhei para eu lembrar que desobediência traz tristeza e para lembrar que obediência traz alegria. E assim, não tem que deixar as libera, não tem que estar as meios de... Então, eu estava tendo tristeza para modo de desobediência.
A mim tá falando para mim, encaixinado desenha, encaixinado escreve em dia, por exemplo. Encaixinado escreve em as emoções. É bom escrever, por exemplo, hoje aconteceu isso me com Deus, isso foi mal, então pedir Deus perdão. Ou com o companheiro, acontece que ele é uma coisa que incremura na minha vida. Então tem muitos meios que era bom para nós escape, para nossa sanidade mental, para que Deus e o Espírito Santo por conversar com nós direito, que muitas vezes foi negado a nós, né? É visto como uma coisa que não é tão bom. Mas é bom ter esse momento. Fora que criança, ele tem mente vazio, né? Que é o que bupoi que tá fica. E muitas vezes, por exemplo, que ele ainda lembrava desde o início, né? Fica com bastante tempo de noite, quando o Júlia estudava. Então, desde o início, durante o dia também, não tá por exemplo, em vez de não pôr ele um desenho animado de um cacete lá, não tá por ele um desenho animado de formas, por exemplo, de nomes disso, tenta aprender, utiliza música para tentar aprender. Então, cabeça de menino, tudo nasce com pronto para receber coisas que o mundo tem para dar. Então, coisa que não põe no início, isso te influencia bastante. Por exemplo, a mim hoje me ajuda em refrigerante, mas aquele ano às vezes adianta eu tomar refrigerante, chora, com gremata na cabeça. Mas ele, mesmo convivendo com os pais e toma refrigerante, ele toma e chora a hora que não toma. Mas desde o início, não tenta mostrar o refrigerante está fazendo mal. Ele chega até a ser icônico, chega a ser hipócrita. Mas, cara, não adianta falar assim, eu não... É muito importante, por exemplo. Mas se você está fazendo, pelo menos ensina o filho, o caminho. Se mesmo, por exemplo, não tem vários... Ali na Brasil é mais comum. Não tem vários pais que caem de igreja, mas que seus filhos frequentam a igreja desde pequenote, através de educação adventista, através de aventureiros. Então... É Portugal bonito, né? Então, não acredita, mas como pai... Michel, desliga o fone. Já desliga. Não acredita, Michel, isso. Não acredita, mas poder de exemplo, ele é fundamental. Mas também acredita de que criança, ele também com o cérebro vazio e é mesmo pôr valores dentro dele. Coisa que o poeta fica. E é preciso insistência, meninos. É preciso insistência. Porque tem como o poeta também fazer, hoje já ensina amanhã, já não ensina mais, pode ensinar ontem. E tem que ser uma coisa de todo dia, toda hora, sempre tentando inculcar na cabeça, lei, tentando inculcar qualquer vontade de Deus. Mas exemplo está facilitando. Lógico, exatamente. Como eu dar exemplo, é muito fácil para tornar isso. Exato. Ou seja, inculca a criança, você que não está falando, não necessariamente tem que pôr menino na escola de músicas. Não, se não tem condições, põe. Mas você não está falando coisas simples. Não há está falando, menino, até 7 anos de vida, você vira o quê? Ele corre lá na mato, na quintal, na rua, moda um cabrito, na área verde. Então, um simples flor, ou que hoje é menino, o filho da pega um simples flor, perguntar, você sabe quem é que faz? Hoje, se hoje é menino, perguntar, quem é que faz flor? Qualquer coisa perguntar, ele fala, Jesus. Então, ou seja, a arte é um instrumento que Deus usa para nossa educação, para nossa formação enquanto pessoa e para salvação. De novo, a arte é para salvação, é um instrumento de salvação. Bíblia é, Espírito Santo é, coisa que me está falando, coisa que Bob está falando é, mas arte, imagina, Paulo fala, pessoas, moda índios ali no Brasil. Imagina índios que nem sabem, mas não existe civilização ali. Mas o que as pessoas vai Deus se julgar isso? Paulo fala, por meio de impressão que Deus coloca nessas mentes e por meio de natureza. Por isso que Paulo continua a falar, ninguém que tem desculpa para dar, porque coisa que Deus é, que a coisa invisível não tem enxergar na coisa que Deus cria. Ou seja, a coisa que Deus cria o quê? A obra de Simão é verdadeira arte. Então, a arte é uma coisa tão profundo que te envolve, está entrelaçado muito forte com a salvação. Porque a partir de arte que Deus tem impressionado no nosso coração, ele está tocando de uma forma que outras coisas que tu pode fazer. E a única coisa que Deus tem estado usa é música. Dentro de arte não tem outras coisas,
né? Começa a cantar com meninos na igreja, na casa, pinta coelho, põe pedra de vulcão lá, faz coelho, nem brinca tio de papalama, brinca com ele papalama, enche na bonequinho, fala, meu Deus, faz homem sim. Há mil coisas simples, sem gastar dinheiro, que o poder fazer com o filho para acalmar o coração. Música tá calma. Menino tem que saber, estende cama, porque a partir de trabalho, que te cria caráter, que te cria hábitos. Então, arte, imagina para aprender um instrumento musical, o tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Então, tudo que é pedagogia que Deus usa para trabalhar é nossa salvação, certo? E a única coisa de arte é música. Éder, antes de passar para o grafite com a Denise, que sabe que faz trabalho artístico, né? Porque storytelling é uma forma de arte, né? Falando rapidamente o canal lá e para meninos começar a seguir. Quem quer seguir, então começa a seguir a partir de hoje. Tia Denise, é isso mesmo que é o nome do canal? É isso mesmo. É Tia Denise próprio. Tia Denise? Bom, Tia Denise é nome de casa. Que minhas irmãs, primos, está chovendo. E quando vem uma época de pandemia, né, Xanja, a mim já tem bons anos, né, tá trabalha com crianças na igreja e sempre contando histórias, grupo de crianças. E então, quando vem a época de pandemia, já nunca se podia mais congregar na igreja. Então, bem com essa ideia, né, de ficar a fazer as histórias online, né, porque na época, né, ano passado surgiu pessoas que pregam live, que faziam atividades, mas, assim, na nosso seio ali na Cabo Verde, que tinha ninguém que só fazia algo para crianças, né? Então, falei, então, por que não fazer isso? Então, foi aí que vem aquela ideia, e começa a contar as histórias, né, de programa que não está seguindo sempre na igreja, e aí vai se alastrando, já não só um ano, né, de canal. Então, isso é muito importante, sabe? Storytelling é algo muito bom, sabe? Às vezes, no todo já tinha o pai que fala que tem tempo de contar crianças história e tal. Mas é muito importante e é bom que comece desde sério. Crianças, tipo, qualquer criança, né? Você que mais gosta, às vezes, tu fala assim, por quê? Tipo, que criança que gosta de uma história, né? E tinha vezes no todo que você negligencia isso, né? Então é preciso no continua, né? Tá fazer esse trabalho de contar história para crianças, mesmo que talvez não tá falando assim, mim tá só contar uma história. Comece a memoriza e tal, a mim eu digo que as histórias não tá memoriza, né? Mas você pode pegar o papel e ler, não tem nenhum problema. E crianças acaba para memorizar, né? E mesmo que seja a mesma história, né? É que precisa ser uma história nova ou algo assim. Mas crianças gostam de história repetida, então pode todo dia ler o mesmo livro para eles, né? E é muito bom, né? E tem uma coisa que Milton falou, que é de exemplo de que você fez, que qualquer coisa que não haja criança e que criança está na rua, criança é super curiosa, né? Na rua, né? É uma forma também, às vezes não estou enquanto você caminha com criança, é bom que não vai estar cultiva os hábitos, né? Ele mostra a criança tudo enquanto, né? E chama-se atenção para tudo que você está hoje ao seu redor, né? É uma forma de falar uma história também. Você vai estar falando, hoje que ele é uma flor, que ele é um tal coisa, né? Uma montanha, foi Deus que cria. Tudo isso é uma história, né? E ele acaba para incentivar algo na criança, para desbloquear uma parte de seu cérebro, né? Então aumenta essas formas, linguagem tá desenvolve, né? A criança começa a falar muito mais cedo. Tem exemplos de pais, né, que quando essas crianças são bem bebês, tem aquela tendência de ficar fala assim, com aquela vozinha, mas que é bom, não precisa falar com crianças de forma normal, acaba para desenvolver mesmo essa expressão linguística, né? Então, conta a história é algo que cada vez morre, é algo de nossa cultura, principalmente cabo-verdiana, né? Acho que no gosto de história, mas às vezes não acaba para negligenciar isso, né? Então, mesmo que seja uma história repetida, mesmo livro todo dia, a criança gosta de mesmo história todo dia, lê, porque tem de onde conta a história, lê aquela história, se não está. Não tem problema, 1 dia, 2 dias, mesma história, a criança adora. E é algo muito bom, e crianças também isso, e mim gosta de contar histórias, e realmente é muito interessante, é a questão da aquela atenção, né, que essa fica hoje assim, por favor.
mesmo que seja algo inventado, desprevenido, aquela hora, assim, é algo fascinante, né? Mas não deve sempre pensar também, né? Questão de atenção da criança, que às vezes pode começar a ficar irrequieto e tal, mas nunca desiste. Acaba por tornar um hábito e é algo muito bom, né? E também uma coisa que Júlia está falando é que nunca precisa tem o dom, né? Por exemplo, nunca precisa ser um músico. Pode ser quem nunca sabe canta, né? Nunca canta meio desafinado, né? Não fascinante. Quem ainda sempre põe criança, né? Nunca precisa ser um bom músico para inserir criança naquele mundo de música, né? É só fazer um barulhinho lá, uma Milton está falando a nós, e aí o resto, criança até 7 anos, ter cérebro é incrível. E se calhar nós nunca até explora isso, mas criança tem uma capacidade de aprender milhões de coisas, né? Eu tenho crianças que sabem falar 7 línguas com 8 anos, e eu falo assim, é possível. Criança ser cérebro é incrível até 7 anos, né? Ela consegue aprender tudo, então por que não exponha isso, né? Desde que seja bom. Então, nunca precisa também ser um educador profissional, um pedagogo, algo assim, para não introduzir certa coisa na vida de criança, e não tem muito a ganhar, né? Então, é isso que entendi falar. Nos se inscreve no canal de Tia Diniz. Por enquanto, nós estamos fazendo só atividades de culto infantil, né? História das crianças, mas sabem pensa adiciona mais coisas. Teve um tempo que fazer alguns vídeos, né, de arte, né, de desenho, né, de pinta, algumas imagens assim da história, né, mas depois para com isso, mas vamos continuar, né. Nós também lançamos outros quadros lá no canal de Tia Denise, então se inscrevem, as continuam a assistir, e obrigada mesmo por força e para carinho, então aproveita e da tudo que as pessoas que toda semana, né, tá mandando mensagem, gostei de história, né, tem adultos, né, C.S. Lewis falou, uma história de criança que é boa para adulto, é muito boa a história, né, então dá ficar feliz mesmo que tem até adultos assistindo as histórias, e é muito bom que nós continuamos a partilha e ter esforço ali para Tia Denise, que nunca deixa essa cultura morrer, né, tudo para nós crianças e tudo para Deus, é isso. Legal, Deus cuide muito bem do seu trabalho. Helder, você esteve na praia em 2003, 2004, se não me engano, e você lembra de uma aula de música que mudava. De que ele pega alguma aula com você. Ou seja, já faz muito tempo, né? Que você trabalha com música. Contar um pouquinho como tem estado a experiência, pois, expressão artística tão importante, né, para a missão, né? Música não tem mais familiaridade com música, né? Bom, vamos contar onde começou um bocadinho antes, né? Quando me entrei na igreja na São Vicente, né? Que é São Vicentino, na 85, 86. Na altura que tinha tocador, né? Tinha piano, depois por ser Carlos Fonseca, né? Que é conhecido para maioria de pessoas, começar a tocar, e me sempre me teve aquele vontade, né? Apesar de nunca como era um piano, se catava a gente brincar, tocando a ele para ele estragar, dali um vá para curso, onde chegar numa realidade onde é que parece-me na cada 3, 1 ou 2 está tocava algum instrumento. Lá começar a aprender alguma música, até me teve na aula de piano, etc. Quando me voltei de curso, me chegar na Cabo Verde, mas já na praia, bom, primeiro na São Vicente, mas já aquela mesma realidade, ainda que tinha muitos tocadores naquele tempo, já anos 96, 97. Então, lá apareceu-me a ideia de fazer a primeira classe de músicos, né? Está sempre a treinar lá a flauta, porque flauta é um instrumento fácil de tocar, e formar um grupo na São Vicente, depois me teve que abandonar São Vicente para passar para a praia, onde é que me bem trabalhar. Então lá comecei a trabalhar com o pessoal da igreja de praia, fazer um grupo, da lá onde é que vencei a minha esposa. Na praia formar uns 2 ou 3 grupos, depois, por acaso me teve em algumas igrejas também, da aula. Yanni é um deles, né? Me teve na Chadamato, me dás uma formação na Chadamato,
esteve na Safende. Mário parece participar também na praia, não, Mário? Pouco esqueci de mim. A mim também participa. Sim, tem a Dinísia. Mas depois... Ele participa no crescimento musical de quase tudo crianças de praia. Não bem assim. Não é que tinha aquela necessidade, há aquela vontade, só que infelizmente na altura nunca. Hoje já é diferente, né? Hoje já não tem mais meios e mais pessoas ligadas à música, mas naquela altura que tinha, então era tipo de um start, né? Porque também me dá conta que pessoas gostavam de música, mas que tinha aquele conhecimento musical. Então, que ele está a tentar trabalhar com pessoas, depois com nota, para saber tocar, ou ler um pauta e conseguir tocar. Mais tarde, bom, depois, devido a tarefas de profissão, né, me teve algum tempo ausente da minha início de formação, até que mais tarde, agora, bem, já nos últimos anos, lembro hoje aquela necessidade outra vez, porque nesses filhos também me tinha que ensinar a esse um bocadinho de música, porque já se criava, né? Então, e com instrumentos na casa, mas sem tempo. Só que, infelizmente, no ano passado, com a pandemia, não teve que parar, mas planos é de retornar, porque é uma coisa que me gostam. Gostar de ensinar o menino, porque dizer de pequeno é que se torce o pepino, né? Embora que antes não treinava mais, não ensinava mais, era adolescentes. Então, que os últimos grupos que bem criar foi de crianças, só que na verdade criança é um bocadinho mais difícil. Lá vou ter que ter mais paciência, mais talento, mas não consegui fazer na 2018 ou 2017 um grupo na praia, que os meninos já hoje estão a tocar alguns, tocar flauta, até outros instrumentos. E vou chegar à conclusão que o menino te consegui, acima a Denise a dizer, eles têm capacidade que às vezes nunca te levar em conta, nunca te dá valor, mas o menino tem uma capacidade de adaptação, capacidade de aprendizagem, que é um espetáculo. E quando se vou direcionar ele no caminho correto, né, ele te servir para louvar a Deus enquanto ele está na adolescência e prepará-lo, educá-lo assim para a eternidade. Não tem que potencializar. Tem um texto de Ellen White que depois que ele nunca esquece, né? E às vezes no Tati, o Moisés era um cara tipo já divino, né? Mas o que você mãe faz? Se mãe era um coitado, uma hora nós, qualquer um de nós, né? Na verdade era escrava. Ele fala, como sabemos que Deus te mandava libertador, era algo profético, né? Não sabe meio profético. Se mãe fala, vá que minha filho seja libertador. Imagina aquele coitado de mulher sonha com seu filho. E coincide para a providência divina que, de fato, seu filho era libertador. Então, apelo para pais, para tias. Se pode uma pai que está fazendo trabalho, ou como tia, ou como amiga, sei lá o quê, sonha com nós meninos na Cabo Verde. Que importa ser um escravo, que importa ser coitado. Não tem que sonhar com nós meninos. Porque o maior líder que esse mundo já tem foi Moisés. E ele foi só aquele que tinha de ser, porque se mãe um dia fala, vai que minha filho seja libertador. Então não tem que dar essa potencialidade que Deus dá para a criança, não tem que deixar de desenvolver. Nunca cabutar de um menino porque essa bagunça demais, pôr no ambiente para poder desenvolver. Chumar, apelar. Bora que hoje é um pôr do sol, ó que hoje é mar. Para hoje é quantidade de mar, sabe quem é que cria? Expandir semente para coisa grande. Porque Deus tem grande obra para nós minimizada lá na Cabo Verde. Gosto de você fala com pura artista, hein? Creio uma Júlia e Yanni para pôr feature nos live. Que Eliane, né? Você vem lançando música, ninguém melhor do que Yanni para poder introduzindo nós Mirim, artista. Mais um beijo, gente, não está ali. Pois é. Então, cima você está falando, que falava aquela hora também questão de arte, né? Só lembrando em um estudo, e meninos que você está assistindo, diabo nunca cria nada, diabo te aproveita. Então, a arte é criação de Deus. E se esse filho, tanto ele, Deus, ele usa de arte,
esses vídeos também devem usar de arte, não somente para não mostrar nos dons, mas também para evangelização em si. Então, eu uso que não tem que pôr nas cabeças. O diabo nunca cria nada, ele só aproveita de criação, ele estraga e ele faz desse jeito. Mas o diabo é criador. Quem é criador é Deus. Então, pensando nisso, e nós é aquele que não tenta fazer com aquele criancinha ali. Sempre tenta deixar livre, prende coisa que manda fazer, que cria gostos, na verdade, né? Por exemplo, piano ali, ó quem já não monta piano, é um canseira para montar piano na casa, mas quem ainda não monta é basicamente ele que fica mais seu tempo no piano, entendeu? Então, ainda deixa ele mais livre, ainda deixa ele livre próprio. Às vezes você diz, é bom que ensina ele a fazer tal coisa. Não. Mas onde que eu... Então, ainda deixa ele livre. Esse dele só tocava... Preguiça de ensina, que tem, ainda deixa livre. Música, essa tocava música de... Acho que aquela introdução de desenho animado de Moisés, né? Então, eu comecei a trazer só no piano e Júlia fica assim... Gente, quem que ensina ele? Boca ensina ele. Não, boca ensina ele. Não, ninguém quer ensinar. Então, deixa a criança livre. Pô, dá-lhe instrumento, dá-lhe coisa, brinca. Que às vezes não tá, é meu mero brincadeira, né? Essa tá brinca. Não, ela se ensina, essa só tá cria. Manente, muitas vezes tá bem definido no futuro, né? Yanni, antes no escuta, quando fiz com chave de ouro, não queria pôr o Rubem na tela, só para não falar rapidamente, antes de música, sobre propostas de acima naquela área ali que nos está falando. Se o Rubem pode dar um recadinho, como presidente de acima, nesses próximos 5 anos, no planejamento estratégico de acima, tem cursos a ser realizados, no tem simpósio de educação e musical, materiais didáticos também que está ser planejado. Rubem? Não é. Se calhar a melhor própria pessoa para falar disso era Helder e Yanni, talvez. Então não passa a bola. Yanni. Acho que é departamento de Helder e de Yanni que está engajado naquela área de educação ali e Yanni na área também de divulgação. Se Helder quer falar algumas coisas, está de ponta de um chego. 1 minuto, Helder. Não, nesse momento não tenho trabalhado no planear algo para esse ano, já não fazer algum plano, né, que nós submeter via IMA para a direção. Em princípio, é começar a tornar a nível regional, nesse caso na praia, mais tarde lá para tentar atingir outros lugares e outras ilhas, divulgando, tentando por mais pessoas dentro dessa arte que é a música, né? A música cristã, a música que pode aproximar pessoas mais da eternidade. Amém, que Deus abençoe acima nesse grande projeto, né? Não só para criança, mas para músico geral na Cabo Verde. Quer complementar alguma coisa, Rubem? É só Helder de Flatura, é só flama tudo paz que está ouvindo Lima. Nossa proposta de acima hoje é mais do que fazer live, é mais do que ser um grupo. Nós é uma associação, não tem um senso de responsabilidade, mas de missão e de ministério muito forte. Então, nós é um ministério de apoio para a igreja e nos propõe alguns projetos para apoiar a igreja nesse trabalho. Assim como a Denise está ali, esse projeto lá de tia Denise, acima também está propondo um projeto de educação musical para todo Cabo Verde, né? Para que nos ajude a igreja a dar esse contributo na educação musical de todas as crianças, mas também de adultos. Então, é só falar acima está ali, mas nosso trabalho é muito abrangente e nos convida tudo quem aqui é profissional, que está desejoso de dar esse contributo, a bem junta com nós, a bem fazer parte dessa associação acima, para que não pode dar avanço, dar um empurrão, dar um contributo para esse tão importante ministério. E as artes, que talvez é a maior arte de tudo que as artes que não pode falar, é uma música que é a maior arte que existe. Yanni, então, para o feature, com que Yanni?
Nós artista revelação. Música revelação. Antes de pôr música, né? Meninas, aquele vídeo ali, esse tá bacana, não tem legendado para amanhã, tá bom? Mas exclusivamente para quem que está assistindo live, está assistindo em primeira mão. Para quem que está ali com nós ali na cima, está assistindo live, vai assistir primeiro. Então é música que não grava ali para não fazer para aventureiros ali, né? Aí não fazer versão crioulo também e não grava clipe. Então, nós que está ali com nós, nós sabem assistir em primeira mão, tá bom? Então, põe ali. Ok. Obrigado, Keilani, pela música. Que Deus continue a te abençoar. Mensagem que nos termina hoje é que, assim como Deus cuida de nós, que nós não podemos cuidar de nós, criança, e que tudo essas potencialidades artísticas, musicais, intelectuais, tudo que Deus dá, pode ser desenvolvido a ponto de, por meio de que esses talentos, dias pode levar as mensagens de cuidado e de salvação que Deus tem feito na vida de cada um de nós, que também quer fazer por meio de nós, crianças. Assim foi mais um live de acima para Peteu, nos estoura nosso tempo.
Nuta volta para não falar posteriormente especificamente sobre cada um desses tópicos ali e cada um desses gente ali, porque tempo é pouco para desenvolver com todo mundo. Que Deus dá uma boa semana desde já e boa que criança que está ali, feliz dia das crianças mais uma vez, que eu esqueci, mas melhor louvor te sei de boca. E bom como pai, que eu esqueci também de que criança é uma grande ferramenta que Deus coloca no nosso caminho para educando, para levando para a salvação. Um abraço, até o próximo live dia assim. Gente, muito obrigado pela participação também. Tchau, André. Tchau, Magdalena. Uma boa semana a todos. Todo lugar. Tchau.